tuberculose. Então, já vimos aí que a tuberculose, como ela causa, né? Ela vai causar aí os pneumotórax. Então, o pulmão do seu paciente deve estar assim. Assim que você deve estar vendo ele lá. Tá? Porque ele literalmente vai formando esses buracos. Na medicina eles vão chamar isso de cavitação. Do quê? Tá? Cavitação. São buracos. Ok? Porque você perde a continuidade da parede pulmonar. E aí o ar começa a escapar por aqui. Tá? Essa é a diferença da parede bacteriana da micobactéria. Aqui é a gram positiva, aqui é a gram negativa. E essa é a micobactéria, essa aqui é a membrana plasmática. E aí daqui para cima na parede. Tá? Então olha a diferença. E ainda a micobactéria ainda tem a cápsula acima dela. Então é totalmente diferente. Por isso que ela tem uma parede bacteriana atípica, extremamente resistente. É uma bactéria, então é um bacilo, né? Bacilo de Koch, tem o formato lá de uma mini salsicha, necessita de oxigênio para viver, é uma bactéria aeróbica. Conseguiu? Não se locomove e não forma esporos. Esporos nós já vimos, né? Esporos bacterianos, não vimos? Não, passou esporo bacteriano não, né? Não. Tem certeza? Você só falou. Eu não mostrei a imagem? Não. Tá. Então depois na próxima aula eu falo o que são esporos. Mas esporos, de uma forma geral, decora esporos como caroço. Tá? Decora o esporo como se ele fosse um caroço. Depois eu volto para explicar o esporos para vocês. Tá bem? É uma forma de resistência que a bactéria tem. Você falou de esporos quando a gente estava vendo as técnicas de... Isso, eu lembro que eu Ah, ele falei falou esporos. assim, se um Que eu falei da falou, esterilização. Carlos falou assim. Asepsia mata tudo, porque menos aí esporos. não, esterilização mata tudo, inclusive esporos. Sim, e asepsia Mata mata tudo menos os esporos. esporos. Falou assim. Eu expliquei o que é esporos. Porque isso está bem na introdução mesmo. Né? Conhecimento extremamente importante. Então, a forma de infecção bacteriana da tuberculose ela é muito mais comum lá na infância. E aí ela fica latente e se torna ativa na fase adulta. Tá? Mas adulto pode pegar? Também pode pegar. Mas o mais comum é Criança? Não entendi Criança. essa parte. criança. Como assim? A Lá na criança infância? pega, só que não desenvolve. E aí o micro-organismo fica latente. Pega o termo latente como dormindo. Decora latente como dormindo. Como se a bactéria estivesse dormindo. Igual os vírus lá na parte que a gente viu dos vírus. Tá vendo? A maior suscetibilidade é criança com menos de 3 anos. Aí fica dormindo. Aí uma pessoa cresce. Em que momento que ela vai se desenvolver mais? Em adolescente e adulto jovem. Por quê? Oi? Não, porque o adolescente e o adulto jovem param de ser cuidado pela mãe. A partir do momento que você entra na adolescência e na fase adulta, sua vida muda. Porque até a adolescência, você toma café com os pais, almoça com os pais, toma café da tarde com os pais e janta com os pais. Se você não tem o hábito de comer junto, a sua mãe te obriga. Você não tem escolha. Sua mãe fala, vem, vocês que são mães, você sabe, vem comer porque está na mesa. Por quê? Porque eu estou mandando, ponto. Depois que vira adolescente, você não tem mais isso. Pelo contrário, você fala assim, você já sabe muito bem o que você quer, vai e se vira. Aí quando você fala vai e se vira, o idiota vai se virar do jeito dele. Nós já fomos adolescentes. Quando a gente era adolescente, a gente cometia as mesmas idiotices. Come besteira, ou às vezes, muitas vezes nem come. Né? O seu caso é diferente, porque você está na busca da hipertrofia. Então você come muito pelo seu objetivo. Mas quem não quer ficar hipertrofiado, quem não quer ficar muito forte, come mal.
Porque aí o adolescente vai sair com a galera de balada, vai ficar horas na rua. Quando é criança, você obriga a pôr a blusa. Quando é adolescente, ele vai sair sem blusa e vai passar frio na madrugada. E aí não come. E ainda muitos dos adolescentes ainda bebem, o que gasta mais energia. Aí o indivíduo começa a consumir a energia corporal. Por isso que é muito comum nesta fase as pessoas emagrecerem. Principalmente os homens emagrecem mais. Por quê? Porque não tem ninguém para cuidar dele. E ele não aceita ser cuidado porque na cabeça desse idiota ele já é um adulto. E aí você pega essas pessoas que comem mal, começa a ter uma vida boêmia, começa a se expor ao mundo, aquela bactéria que estava dormindo acorda. E aí começa a se multiplicar. Por isso que é muito comum em jovens e adolescentes. Muito comum. Você pega aí dos 15 até os 25, muito comum, tem muito caso. O paciente provavelmente não deve ser tão velho. Mas não é velho, não. Pode pegar adultos? Claro que sim. Pode pegar idosos? Claro que sim. A suscetibilidade é geral. O que significa? Pode pegar qualquer um. Mas olha aqui, ó. Por isso que às vezes pode pegar adulto e idosos. O cara tá. Eu se pegar você. Vê a cara da Malena quando você foi embora lá. Estava acabada. De cansada. Eu falo, vai tomar sol, por quê? Porque precisa de um pouco de energia. Não toma, não tem jeito, ela foge do sol. A gente vai pro sol. Porque precisa de energia. Qual que é a maior energia desse planeta? O Sol. Por que esse planeta tem vida? Porque tem Sol. É o Sol. É a fonte de maior energia. O que é a fotossíntese? É transformar a energia do Sol em comida. Essa é a fotossíntese. Não é para produzir oxigênio. O oxigênio é um efeito colateral da fotossíntese. O objetivo da fotossíntese é transformar a energia do Sol em energia comestível, que aí viram as suas quilocalorias que a gente dos alimentos. Essa é a fonte. Vai tomar sol, não tem o que fazer, e come chocolate, e vai descansar. Aí você pega indivíduos nessa situação, extremamente cansados, sai do trabalho, vem para a faculdade, depois vai para casa, resolve o problema, só vai dormir no final do dia. Aí a chance que você tem de também pegar tuberculose. Tem uma chance enorme. Diga, Kaique. Você ia falar alguma coisa? Não? Então, beleza. Tá? Aí você pega pessoas que estão com a imunidade baixa, aí tem uma suscetibilidade maior. Por que criança? Porque o sistema imunológico da criança também é criança. Simples assim. Não é um sistema imunológico adulto, maduro, resistente. Não. É um sistema imunológico infantil. Tudo é criança na criança. Tudo. Assim como tudo é velho no idoso. Tudo. Quando a gente consegue entender essas coisas, a gente entende por que os cuidados para criança e para idoso são diferentes. Por quê? Porque aqui é tudo muito criança. E aqui é tudo muito velho. No meio, ok. Tá? Vimos antes do intervalo que a transmissão é por aerossol. Por quê? Lembra lá desde o comecinho da aula da disciplina de microbiologia. O que me interessa como enfermeiro no estudo dirigido para a enfermagem de microbiologia? Qual que é o bicho? É vírus, fungo ou bactéria? Qual que é a forma de transmissão? Por quê? Porque pela forma de transmissão eu já sei como é que eu vou fazer o tratamento e o isolamento dessa doença. Qual que é o órgão, qual que é a fisiopatologia, qual que é o órgão que afeta e como os sinais e sintomas dessa doença, fisiopatologia. E, por fim, quais são os tratamentos? Tratamento médico e tratamento de enfermagem. Então é isso que me interessa quando eu penso numa microbiologia para enfermagem, não assuntos muito específicos de laboratório, não sou médico. Tá? Então aqui, transmissível por aerossol. E não adianta fechar a porta do quarto
isola. Você só vai isolar para aerossol. Eu só vi um hospital com isolamento para aerossol. É Emílio Ribas. Foi o único hospital que eu trabalhei. Pode ter outro? Pode. Eu não trabalhei. Dos que eu trabalhei uma porrada de hospital. O único que eu vi que tinha isolamento para aerossol era o Emílio Ribas, que tinha uma antessala. Já até expliquei para vocês. Você abre uma porta, tem uma salinha, um espaço pequenininho, mais ou menos na largura dessa tela. Você fecha a porta e aí você tem que abrir a outra porta para poder sair. Isso é uma antessala. Ou um quarto com pressão negativa, que aí fica chupando o ar. Que é o mesmo princípio lá, seu aparelho fica puxando o ar para jogar o ar para fora, para não deixar o aerossol parar. Tem pressão negativa? Não. Tem antessala? Não. Então não tem isolamento para aerossol. Simples assim. Não tem. O meu paciente está na fase de transmissão da doença? Não sei, porque eu não conheço o seu paciente. Na dúvida, trate como sim. Se é aerossol, qual é a máscara? N95 só. Não adianta você usar. Não adianta. Mas você usou uma vez, joga fora e usa outra. Não, você pode usar N95 por 15 dias. Desde que ela não esteja úmida. Aí você. Isso, é a bico de pato. Coloca sempre um lenço de papel na hora que você for fechar a máscara. Tá? Evita colocar em saco plástico, porque aí ela, se tiver alguma coisa lá dentro, facilita. O ideal é colocar em saquinho de pano, saquinho de papel. Paradinha. Isso, você coloca no saco um papel dentro da máscara, fecha e envolve ela dentro de um saco de papel, para ela se manter seca. Tá? Ok? Então a transmissão é dessa forma, aerossol. Aí um transmite, o outro inala. Professor, se eu inalar, significa que eu vou pegar? Você vai inalar os bacilos. Se você vai desenvolver a doença, as primeiras aulas da microbiologia vai muito depender da quantidade de bacilos que você inalou e da defesa do seu corpo. Nós já vimos que a defesa do corpo aqui é extremamente complicada, porque os macrófagos não matam. Por isso que você tem já as defesas do nariz. Depois você me manda um zap para eu te orientar para você resolver o seu problema do seu nariz. Tá? Então, o Mycobacterium tuberculose, ele também pode ser considerado como um parasita intracelular obrigatório. Só que ele vai parasitar quem? Os macrófagos. É eles que eles vão parasitar. Tá? A transmissão é por... Você pode usar o garfo de uma pessoa com tuberculose? Sim ou não? Eu usei o garfo, coloquei na boca, uma colher, e aí eu tenho tuberculose e eu dou a colher para você. Posso? Você vai pegar? Não. Não, porque não. É aerosol. Você pode dormir no mesmo travesseiro? A pessoa dormir a noite inteira, babou lá no travesseiro, e você vai dormir logo na sequência. Você pode dormir? Posso. Pode, porque... Mas ela falar que se espirrar. Tá? Então, não se transmite por objetos. Ok? Tudo bem? Não se transmite por objetos. Ok? Só vai se transmitir, então eu não tem problema. Porque ele vai se dispersar em aerossol. Tá? Tudo bem? E isso é extremamente importante. Ontem vocês estavam vendo pós-graduação de saúde da família. Quando eu trabalhei, foi lá em Santos, lá eu trabalhei numa unidade de saúde da família. E aí você tem que fazer as visitas domiciliares. E tinha alguns pacientes que tinham tuberculose. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você entra na casa de uma pessoa com tuberculose? E ela está na fase de transmissão da doença. A máscara? Não entendi. Com a máscara, para se proteger, você sabe que ela tem Não, tudo tuberculose? bem, beleza. Aí você põe a máscara para se proteger. E o que você faz? Na casa. Na casa, abre tudo que é janela. Por quê? Por
para dissipar as suas aerossóis. E tem que permitir a entrada de luz. Tuberculose é uma doença que gosta da escuridão e do frio. Tuberculose não gosta da luz do sol e do calor. Não gosta, o bacilo não gosta, não se adapta. Por isso que é uma doença muito comum de inverno, muito comum do Polo Norte, lá do hemisfério norte. Né? Então ela não é. Vai chegar na casa, quando eu entendo que é uma doença por aerossol, eu deixo esse ambiente aberto. Esse ambiente não fica fechado. E muitas vezes eu chegava e falava assim, ele está dormindo, sério? Acorda. Por quê? Porque, filho, 10 horas da manhã, se sua mãe não acorda você, prazer, Vitor, enfermeiro. Tudo bom? Bora. Vai lavar o rosto que eu estou esperando lá na sala. E é simples assim. Tá? E orienta a família. A partir de hoje, não quero ver essa sala de casa fechada. E por que você não foi tomar um remédio? Você acha que eu estou aqui porque eu queria tomar um café na sua casa? Não, você não foi tomar um remédio. Vem te buscar. A próxima vez eu venho com a polícia. E a terceira vez vem só a polícia. Porque você é um risco para a sociedade. Você não tem escolha. Você vai se tratar. Por quê? Porque você vive numa sociedade. Se você vivesse sozinho nas montanhas, aí é você com você mesmo. Só que você vive num ambiente social. Então você é um risco para as outras pessoas. Então você vai se tratar. Então a vigilância sanitária tem poder de polícia. E aí você usa o poder de polícia. Óbvio que no primeiro momento você conversa, você explica, você vai ali na boa, né? No segundo momento, você já faz uma advertência. No terceiro momento, já não tem mais advertência. Você chama o Ministério Público e a polícia vai lá bater na casa da pessoa. Tudo bom? A medicação é tomada na UBS. Não. Se o paciente não for idiota, sim. Se o paciente for idiota, na UBS. Se ele for uma pessoa consciente, a gente sempre dá o benefício da dúvida. Primeiro, você dá os comprimidos, fala assim, de tanto em tanto tempo você volta para buscar os outros comprimidos. Todo dia. Não precisa. Se a pessoa for consciente, Não precisa tomar todo dia. não precisa. Precisa. Buscar o medicamento todo dia. Sim. Se você percebe que a pessoa não está tomando o medicamento, aí sim, você obriga a pessoa a ir na unidade básica de saúde. Eu vou perder meu emprego. O problema é teu. Pode ficar tranquilo, vou acessar a assistente social para resolver o seu problema social. Não, mas eu sou enfermeiro, filho. Minha responsabilidade é te dar um remédio. Emprego é com a assistente social. O que ela vai fazer para manter o seu emprego? Vou para te dar um novo emprego? Aí é o trabalho dela, não é o meu trabalho. O meu trabalho é, você vai tomar o medicamento. Ponto. Por quê? Porque senão você é um risco para a sociedade. Tá? Vocês vão aprender lá na sua pós-graduação. Já explicamos aqui que é uma doença granulomatosa que forma os granulomas. Os granulomas nada mais é do que são os tubérculos. Você só tira o is do final. Tubérculos. Okay? E aí lembra de tubérculos como batata. Batata, mandioca, mandioquinha. Tá bom? E aí tem isso nós já vimos, né? A multiplicação dentro dos macrófagos, a formação dos granulomas, né? De 10 a 14 dias após a infecção, e aí começa a destruição dos granulomas. Tudo aquilo aí que está explicado é essa imagem aqui. Isso nós já vimos. Ok? Então, os granulomas é isso aqui. Divide na ala, o macrófago engloba, vai morrer, o corpo forma esse granuloma, só que as bactérias continuam se multiplicando lá dentro e estoura o granuloma. Tá? O granuloma é isso aqui. Então, aquelas bolinhas que você vê, é isso aqui. O que tem lá dentro? Um monte de bacilo. Ok? Por isso que eu, se fosse você, não entraria naquele quarto sem a máscara. O médico falou, ok. Eu tenho
eu vou fazer por mim. Por isso que é equipamento de proteção individual. Ok? E aquele. Desculpa, e aquele EPI que fica tipo que é uma máscara transparente? Não, máscara, tipo um capacete. Aquela ali é com a gotícula. Face shield. Isso, máscara facial. Proteção facial. Tá? Então, infecção primária, lá no hospedeiro suscetível, nós já vimos que é muito comum em crianças e pessoas com baixa imunidade. Ok? Que é muito específico, não vou explicar essa parte para vocês. Então, em até 3 meses começa a ter o problema. E aí, aqui que eu queria parar com vocês. Então, nós já vimos a forma de transmissão, aerossol. Então, nós já vimos, quebramos alguns preconceitos. Pode dividir garfo, pode dividir travesseiro, não tem problema nenhum. Nenhum. Pode dividir copo, nenhum. Não é assim que se transmite. Sintomas. Quando eu pego uma pessoa com esse sintoma, eu estando numa unidade básica de saúde ou não, eu vou suspeitar de tuberculose. E quais são os sintomas principais? Tem sintomas aqui que todas as doenças dão. Por exemplo, fadiga. Todas as doenças deixam cansado. Todas as doenças infecciosas vai te deixar cansado. Primeiro, tosse persistente por mais de 3 semanas. O indivíduo começa a tossir e não para. Toma remédio, né, troca de remédio e não para por mais de 3 semanas. Vai dar um mês, você assim, tem um mês que essa pessoa não para de tossir. Pode ou não ter escarro. Às vezes o indivíduo está tão subnutrido, tão desidratado, que ele não produz muito. Por isso que eu não coloco esse daqui como um dos principais. Segundo, sudorese noturna. Então você pega um indivíduo que tosse há quase um mês ou mais de um mês, você vai sempre perguntar: você sua de madrugada? E é suor tipo de academia, de você tirar a camisa e ela está ensopando, não é aquele suorzinho de uma noite quente. Você pega a noite passada, um frio extremo, o indivíduo acorda com a camiseta ensopada. Você fala, mas não era para você ter suado, por quê? Porque foi uma noite fria. Então, tosse persistente com suor noturno. E aí o terceiro vai ser o emagrecimento acentuado. Todas as doenças também dão falta de apetite. Todas as doenças infecciosas inibem o apetite, nós já vimos isso. Só que aqui vai ter um emagrecimento, o indivíduo emagrece muito rápido. Muito rápido. Aí você vê, o indivíduo perdendo peso, com tosse há mais de um mês, você vai perguntar: você está suando de madrugada? Se ele responder sim, já pode encaminhar que esse indivíduo, a chance desse indivíduo ter tuberculose é altíssima. E aí tem os outros sintomas. Pode ter febre no final da tarde, pode ter escarro com sangue, já é bem característico quando tem sangue, mas não necessariamente vai ter sangue. Fica aqui o escarro com sangue. Mas essa, tosse persistente, suor noturno e o emagrecimento são os 3 principais sintomas da tuberculose. Tudo bem? E aí como é que você fecha o diagnóstico? Aqui é o diagnóstico clínico. Aí você vai para o exame, continua, tá vendo? Vocês estão aprendendo na terça-feira, que é avaliação clínica, ok? Você vai ouvir o som alterado. Aí você vai para o exame de laboratório. E aí o principal exame de laboratório é o exame de escarro e o PPD. PPD é quando você faz o teste ali no antebraço, tá? Mas a maioria dos lugares faz sua avaliação de escarro. Mas por que tem o PPD? Porque às vezes não tem escarro. O indivíduo está tão desidratado que o catarro fica grudado no pulmão. E
É quando tem o escarro, não precisa fazer os outros exames, porque se der Vai positivo, ter- já deu positivo, Sim, acabou. se der positivo no escarro, não precisa. Tem lugar que vai fazer os dois. Tem lugar que vai fazer só o escarro. Tem lugar que, se não tem o escarro, faz o PPD. O que é isso, TPD? Eu achei que tivesse aqui. PPD, você vai colocar. É um teste de reação para o anticorpo da tuberculose. Porque o corpo vai tentar destruir a tuberculose produzindo anticorpo. Então você vai colocar uma amostra da tuberculose do boi no antebraço. E aí você isola e aí vai ter uma reação. Tá? E aí se tiver a reação positiva, a esperada do teste, né, ele é um indicativo clínico, laboratorial, desculpa, que esse indivíduo está contaminado. E a PPD ela sai na hora, no mesmo dia, você mesmo vê, você fecha o diagnóstico. Demora de 30 minutos a 1 hora, dependendo do teste, até 2 horas. A maioria dos testes dá o resultado entre 30 minutos e 1 hora. Também tem um teste rápido, mais para laboratório, e o exame de escarro tem que ir para o laboratório. Aí demora alguns dias, porque tem que ir para o laboratório, fazer a avaliação, para depois voltar ao exame. Tá? Qualquer um dos 3 que der positivo já é um grande indicativo. O médico fecha o diagnóstico ainda, aí ele vai para outros exames, principalmente raio-x de tórax. Aí ele vai bater no raio-x de tórax. Olha como é que fica o pulmão, tá vendo? Cheio das bolinhas, ó. Você vai olhando as bolinhas. Como é que tem que estar o pulmão? Tem que estar assim, ó. Nessa cor aqui, ó. Não é preto, né? Ele é um grafite. Ele é um grafite, ele tem que estar nesse grafite aqui, ó. O máximo que você vai ver é o branquinho do osso das costelas. Aí eu olho aonde deveria estar grafite, eu vejo um monte de bolinhas, ó. Não é uma imagem contínua. Mesmo na imagem contínua, eu vejo um monte de bolinhas que são os tuberculos. São os grãos. Aí, dando positivo, começa-se o tratamento. Tá vendo? Olha as bolinhas. Olha os grãos. Porque ele vai mostrando essas bolinhas aqui. Essa fase aqui já é bem avançada. O indivíduo chegar aqui significa que ele foi muito negligente. Fugiu do tratamento. E como é que fica um mês? Aí fica esse tempo todo tossindo pra Essa chegar dela aí. como já era, né? Por isso que lá atrás eu falei assim, puta cara idiota, né? Sabia que estava com problema, já tinha sido diagnosticado, ó. O diagnóstico é simples. Não é difícil você fechar o diagnóstico. E aí você oferece o tratamento da combinação. Dura de 6 a 9 meses se o indivíduo fizer o tratamento certinho. Esse remédio é enorme, esse grandão. O tratamento tem que ser feito certinho. Por que tem que ser uma combinação? Porque só um não mata. E aqui o objetivo não é falar de tratamento. É só mostrar para vocês que existe esses 4 comprimidos combinados. E aí, se o indivíduo para, aí aumenta. Você até vem com outros antibióticos também. Todos esses daqui são antibióticos específicos para matar bactérias. Só um não vai resolver. É um coquetel, da mesma forma que tem um coquetel para matar, para tentar destruir o vírus da AIDS, aqui é um coquetel para tentar matar a micobactéria tuberculose. Ok? Aí, primeiro, logo no começo, você dá o benefício da dúvida. Você dá o comprimido para o indivíduo, você orienta, você manda o agente comunitário de saúde fazer as visitas domiciliares, você agenda a visita domiciliar. Aí nos exames clínicos você percebe que o indivíduo não está melhorando, né? Na entrevista da família, por isso que lá na aula de terça, eu falei, a parte mais importante não é o estudo, a parte mais importante é a entrevista. Você tem que aprender a entrevistar. É aprender a pegar mentira no ar. Aí você percebe que o indivíduo não está se tratando, aí sim você fala assim, ó, o benefício que você tinha de tomar um medicamento em casa acabou. Agora você vai ter que ir lá no posto. Ah, eu não vou. Vai ficar tranquilo, meu amigo. Não sou eu que vou vir te buscar. Eu só sou o enfermeiro. Ah, é quem vai vir me buscar?
precisar ir todo dia, chega o indivíduo não vai querer passar esse carão. Né? Tá bom? Então aí essa é a forma de combinação que na aula de hoje não é o objetivo. O objetivo era vocês entenderem o que é a tuberculose, que é uma bactéria com parede bacteriana atípica. Como é que ela se transmite? Por aerossol, em indivíduos com imunidade mais baixa. Mas qualquer um pode pegar. Mas para ela se desenvolver, sua imunidade tem que estar baixa. Porque a tuberculose está aí, na cidade. Não foi extinta do planeta. Mesmo que ela não estiver mais passando para as pessoas, a pessoa tem que continuar tomando sua vacina. Sim. Durante 9 meses. Você está lá, você pode ter o bacilo dentro de você. Ele só não conseguiu se desenvolver. Você não está cuidando de um paciente nessa condição. Você pode estar com o bacilo dentro de você. Ele só não está se desenvolvendo. O que ela causa nos pulmões, né? E quais são os sinais e sintomas principais da tuberculose? E aí eu quero que vocês decorem: tosse com mais de 3 semanas, suor noturno e emagrecimento acentuado. Ok? O suor noturno, raras são as outras doenças que vão dar suor noturno. Tosse, muita doença da tosse contínua, emagrecimento, muita doença da emagrecimento, mas suor noturno é muito característico da tuberculose. O cara está com suor noturno e está com tosse, você fala, a chance de você ter tuberculose. Mas e a vacina? A vacina ela só vai ajudar o seu corpo a desenvolver o anticorpo. O anticorpo não é macrófago. Decora o anticorpo como a bala do revólver. Por isso que a maioria das pessoas não desenvolve. A vacina, sim, a vacina. Mas mesmo você tomando vacina, você pode ter o micro-organismo dentro do seu pulmão. Ele só está em fase de latência. Você precisa ter uma redução do seu sistema imunológico. Mas é menos agressivo para quem toma vacina? Não. A vacina ela só vai mudar a forma, a velocidade da resposta do seu corpo. É para isso que serve a vacina, para fazer com que a velocidade da resposta do seu corpo seja mais rápida. Por que ela é dada logo no nascimento? Porque você não tem anticorpos nessa fase. Por isso que também tem o aleitamento materno. É a aula que vocês têm lá de neonatologia. Que você toma leite materno e as vacinas. Porque a criança não tem anticorpos. O objetivo da vacina lá na infância é proteger a criança e impedir que essa pessoa pega a infecção antes dos 3 anos de idade. É mais difícil pegar depois dos 3 anos. Não significa que não seja impossível. Você, quando você está lá no quadro do seu paciente, se ele estiver transmitindo, você está respirando o paciente. Não tem como. Significa que você vai desenvolver a doença. Aí, para você desenvolver a doença, você tem que estar suscetível. Tem doença que, independente, bateu em você, você estando forte ou fraco, você vai pegar. Tem doenças que você precisa estar mais enfraquecido. A tuberculose é uma dessas. Para ela ter um start, você precisa estar E é mais difícil ter uma criança com tuberculose. Assim, não é difícil. Hoje, por conta da vacina, sim. Hoje, por conta da vacina, sim. Por conta, né, das visitas domiciliares. Que quando uma mulher engravida numa área com saúde da família, essa mulher é acompanhada durante toda a gestação e depois a criança é acompanhada durante toda a infância. Ela também não tem escolha. Ela faltou nas visitas do pré-natal. O agente comunitário vai buscar em casa. Ela faltou nas visitas de puericultura. O agente comunitário vai buscar em casa. O agente comunitário não conseguiu trazer, porque é vizinho. Não tem problema, eu vou. No primeiro momento você vai todo amistoso. No segundo momento você já vai com os 2 pés no peito. Assim, a próxima eu venho com o conselho tutelar. Se é isso que você quer. Eu não vou brigar com você. Eu sou enfermeiro, só estou aqui para te ajudar. Mas se você quiser complicar o meu trabalho, pode ficar tranquilo. Eu tenho pessoas que me assessoram. E
e entra nesse contexto. Então, por isso que é mais difícil, né? Porque aí quando você faz a visita domiciliária, você olha a casa inteira, aí você já passa as orientações. Porque a saúde da família, o objetivo é prevenção ou detecção precoce. Mas o primeiro objetivo é prevenção. No caso, a vacina. Não. Vacina é preventiva. Toda vacina é só. Para curar é soro. Tá? Vacina é preventivo. Bem? Vacina só serve para prevenir. Só para isso serve a vacina. E os pais são obrigados a dar as vacinas dos filhos? Claro. Ou ainda não? Claro que é obrigado. É uma lei. Não. Algumas vacinas você não tem escolha. E você cria outras obrigações. Por exemplo, você não vai matricular seu filho na escola? Sim. O que você tem que... Aí você fica... cria obrigações paralelas. É isso mesmo. Não, porque depois desse negócio desse movimento anti-vacina... Não, aí, cara, Coisa de concluir. esquece. Depois que eu desligar aqui, a gente até conversa sobre isso. Bom? Dúvidas? Não. Angústias? Não. Frustrações. Já completa a frase, viu? Buenos dias, personas. Por isso